A Amazônia esconde grandes e antigas cidades misteriosas em meio à sua vegetação. Verdadeiras metrópoles construídas e habitadas por milhões de pessoas no passado. Esses povos dominavam a arte da cerâmica, da agricultura e da engenharia, mas desapareceram sem deixar muitos vestígios. Ao sobrevoar a floresta amazônica, você pode observar a imensidão verde da floresta, separada por grandes rios. No entanto, é possível perceber formas geométricas, como círculos, quadrados e linhas que contrastam com a paisagem natural. Essas formas são vestígios de grandes cidades de antigas construções com capacidades de abrigar milhares de pessoas, cercada por fossos de vários metros de largura e profundidade, protegidas e interligadas por grandes e impressionantes estradas com até 40 metros de largura. Surgidas por volta do século 900, essas gigantes cidades alcançaram seu auge cerca de 400 anos depois, nos anos de 1300, criando uma estrutura complexa onde se mantinham relações de poder e hierarquia entre si. Essas civilizações faziam alianças, negociavam e às vezes entravam em grandes guerras. Hoje, vamos explorar a origem dessas grandes civilizações, como elas viviam e se relacionavam, e revelar as possíveis causas do seu desaparecimento muito antes da chegada dos europeus. O que realmente me deixou surpreso foi como eles eram integrados. Era tudo conectado por estradas e não por caminhos pequenos através da floresta tropical. Eram estradas largas e bem construídas com meio-fio. As principais evidências arqueológicas de que essas cidades perdidas existiram e onde elas estão localizadas. As cidades perdidas da Amazônia são cercadas de lendas e teorias que tentam explicar a sua origem. Algumas teorias são baseadas em relatos históricos e outras em evidências arqueológicas. Uma das mais antigas e famosas envolve a lenda de uma cidade perdida na Amazônia chamada Eldorado. Ela surgiu com os primeiros exploradores espanhóis que buscavam uma cidade de ouro no interior da floresta. E por causa disso, muitos pesquisadores e aventureiros se embrenharam na mata em busca dessa riqueza, mas nunca a encontraram. Uma lenda mais recente, envolvendo a cidade de Acacor, surgiu na década de 1970, quando um suposto chefe indígena chamado Tatum-Canara contou a história de uma cidade subterrânea na Amazônia habitada por descendentes de extraterrestres. Segundo ele, Acacor teria sido fundada em 13.000 a.C. por seres vindo de um sistema estelar chamado Xuerta, com esses seres tendo 6 dedos e barba negra azulada. Essa lenda atraiu muitos jornalistas e curiosos para a região. Outra lenda bastante famosa envolve a cidade perdida de Zé, e ela é baseada em evidências históricas e arqueológicas, e que foi popularizada pelo explorador britânico Percy Fawcett, que desapareceu na Amazônia em 1925. Na ocasião, ele buscava uma cidade pré-colombiana que teria sido descrita em um manuscrito do século XVIII, conhecido como Manuscrito 512. Essa cidade teria sido habitada por uma grande e rica civilização, com essa teoria inspirando muitos livros e filmes. Mas muito mais recente que as teorias anteriores, e que se espalhou pelas redes sociais nos últimos meses, envolve a lenda de Ratanabá, que diz que uma cidade futurista existiu na Amazônia há cerca de 450 milhões de anos e era a capital do mundo. Essa cidade teria sido construída por uma civilização avançada que interligava o mundo por meio de túneis subterrâneos. Apesar de ser bastante curiosa, essa lenda não tem nenhum fundamento científico ou histórico e foi desmentida por arqueólogos e especialistas. Mas isso não quer dizer que grandes cidades que abrigavam milhões de pessoas na Amazônia não tenham existido. Uma das mais aceitas e que vem ganhando força nas últimas décadas é a teoria das cidades pré-colombianas, que, diferente das outras, é baseada em evidências arqueológicas. Ela defende que existiram na Amazônia assentamentos urbanos de grande escala, com estruturas monumentais como geóglifos, que são grandes figuras geométricas que incluem círculos, quadrados e espirais que contrastam com a paisagem natural, e são feitos pela retirada de sedimentos superficiais, expondo rocha ou terra de cor diferente. Essas estruturas chegam a ter mais de 300 metros de diâmetro e são melhor visualizados do alto. Outras estruturas que também sustentam essa ideia são elevações artificiais de terra que podem ter até 10 metros de altura e 100 metros de diâmetro, e elas serviram como base para construir casas, templos e praças protegendo-os das inundações.
e também eram usadas para enterrar os mortos e depositar oferendas. Essas estruturas estão localizadas em diferentes regiões da Amazônia, abrangendo vários países e estados. Algumas das áreas mais estudadas envolvem a bacia do Alto Tapajós, no sudoeste da Amazônia brasileira, onde foram identificados mais de 500 geóglifos de formas geométricas variadas, todos datados entre 1200 e 1500 d.C. Esses geóglifos delimitavam espaços públicos e cerimoniais, que eram conectados por estradas e cercados por aldeias circulares. Na ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, onde existiu uma cultura complexa entre 400 e 1400 d.C., foram construídos grandes montículos de terra para erguer suas habitações e templos sobre as áreas alagáveis. Esses montículos formavam conjuntos urbanos que podiam abrigar até 10.000 pessoas que se dedicavam à agricultura, à pesca e ao comércio. Na região do Alto Xingu, no sudeste da Amazônia brasileira, onde foram encontrados vestígios de uma rede de aldeias interligadas por estradas e canais, que existiu entre 1200 e 1600 d.C., foram organizadas em torno de praças circulares, onde ocorriam rituais e festas. Elas também eram cercadas por aterros e fossos para defesa e drenagem. Na região do Beni, na Bolívia, onde foram descobertos milhares de montículos artificiais de terra e argila, serviram como base para construções e plantações. Esses montículos eram cercados por canais e lagoas artificiais, que serviram para irrigação, pesca e transporte. E eles foram construídos entre 500 a.C. e 1500 d.C. por povos que praticavam a agricultura em larga escala. E na região do Acre, no sudoeste da Amazônia brasileira, onde foram registrados mais de 500 geóglifos, de formas geométricas bastante variadas, datadas entre 1000 e 1500 d.C., delimitavam espaços públicos e cerimoniais, que eram conectados por estradas e cercados por aldeias circulares. Esses assentamentos teriam sido construídos e habitados por povos diversos e complexos, que interagiam entre si. E essa ideia tem sido apoiada por muitos arqueólogos e pesquisadores. A diversidade e a complexidade das cidades perdidas da Amazônia. As cidades perdidas eram muito variadas em termos de tamanho, forma, estrutura e organização. Elas refletiam a diversidade e a complexidade dos povos que as construíram e habitaram. Algumas características que chamam mais atenção envolviam seus tamanhos, que podiam abrigar desde algumas centenas até dezenas de milhares de pessoas. Por exemplo, os assentamentos do Alto Tapajós tinham entre 1 e 2 mil habitantes cada um, enquanto os da ilha de Marajó podiam chegar até 10.000 habitantes. Com formas geométricas variadas, como círculos, quadrados, octógonos e espirais, as cidades perdidas da Amazônia podiam ter estruturas monumentais feitas de terra, pedra, madeira ou argila. Essas estruturas incluíam casas, templos, praças, aterros, canais, fossos e muralhas. E além de servir para moradia, rituais de defesa ou para escoamento e transporte de água, elas também mostravam o domínio dos povos amazônicos sobre o ambiente natural e a sua capacidade de engenharia. Essas cidades tinham diversas formas de organização social, política e econômica, possuindo uma estrutura mais centralizada e hierarquizada, como as encontradas na ilha de Marajó. Nessas cidades, existiam chefes poderosos e um sistema de tributação dos bens produzidos e também uma redistribuição desses bens entre a população. E é bastante curioso notar que essas civilizações desenvolveram essas metodologias modernas mesmo sem terem tido contato com outras sociedades humanas. Outras cidades eram mais descentralizadas e igualitárias, como as do Alto Xingu, que tinham conselhos de anciões e uma grande rede de aliança entre aldeias. As relações e as influências dos povos da Amazônia Antiga. Com diversas línguas, culturas e origens, esses povos relacionavam entre si de diversas maneiras, envolvendo alianças, trocas, conflitos ou rituais. Eles formavam redes de comunicação e intercâmbio que alcançavam grandes distâncias e diferentes ecossistemas. Eles também participavam de eventos coletivos como festas e cerimônias, que reforçavam os laços sociais e culturais entre as aldeias. Eles conheciam profundamente os recursos naturais da floresta e os modificavam para criar espaços de habitação, cultivo e ritual, e foram responsáveis por alterações na biodiversidade,
na paisagem e na fertilidade do solo amazônico. Essa troca mútua entre os povos da Amazônia influenciou e foi influenciada por outras civilizações antigas da América e também do mundo, que podem ser rastreadas por meio de evidências históricas, arqueológicas e genéticas. Os povos que viviam na Amazônia mantinham contato com os povos que viviam dos Andes, como os Incas, os Chachapoias e os Mochicas. Esse contato envolvia trocas comerciais, culturais e políticas. Por exemplo, os marajoaras da ilha de Marajó usavam objetos de metal e cerâmica de origem andina, e os Incas tentaram expandir seu império para a Amazônia, mas encontraram resistência dos povos locais. O contato com os povos que viviam no Caribe, como os Arawaks, os Caribes e os Taínos, envolvia migrações, trocas linguísticas e culturais. Por exemplo, os Arawaks se originaram na Amazônia e se espalharam pelo Caribe e pela América do Sul, levando sua língua e sua cultura. Os Caribes também se originaram na Amazônia e migraram para o Caribe, onde entraram em conflito com os Arawaks e os Taínos. O desaparecimento das cidades perdidas da Amazônia. O destino dessas grandes cidades ainda é um grande mistério, pois quando os europeus chegaram, elas já estavam em declínio. No entanto, os exploradores portugueses relataram que se depararam com grandes e intermináveis construções ao longo dos rios. Isso os deixou bastante surpresos na época. Porém, era difícil se aproximar dessas cidades, pois os guerreiros locais os recebiam com flechas, e alguns desses europeus chegaram a perder a vida por serem atingidos por elas. Depois do contato com os europeus, a tragédia ganhou escala. Muitas dessas cidades foram abandonadas, destruídas ou simplesmente esquecidas por causa das doenças, da violência e da exploração trazida pelos europeus, levando à morte de milhões de pessoas e à perda da sua cultura e história. As principais causas dessa devastação foram as doenças como a varíola, sarampo, gripe e malária, para as quais os indígenas não tinham imunidade. Elas se espalharam rapidamente, causando epidemias que dizimaram até 90% da população nativa em algumas áreas. Além disso, os europeus impuseram uma violência cruel, buscando escravizar, explorar ou até mesmo exterminar os indígenas, usando armas de fogo, cães e cavalos para atacar as aldeias, destruindo casas, acabando com homens e capturando mulheres e crianças. Mas a diferença em relação à África é que os indígenas amazônicos, por terem uma ligação mais próxima entre povos diferentes, conseguiam se entender melhor, o que ajudou a resistirem contra o trabalho forçado, e juntos fugiam, se escondiam ou lutavam contra os invasores. Redescoberta pelos arqueólogos a partir do século XX, pesquisadores começaram a investigar as evidências das cidades perdidas da Amazônia, usando métodos científicos e tecnológicos, observando vestígios de estruturas monumentais, tais como geóglifos, montículos, canais e estradas, evidenciando a existência de sociedades complexas na floresta, até objetos de cerâmica, metal e pedra, revelando aspectos culturais e históricos desses povos, nos permitiu reconstruir e contar toda essa incrível história desse distante passado que apresentamos hoje.